A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional, que está no livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 24, que diz: Agora, alegro-me nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Nós vamos ver a partir do versículo 24, até encerrando esse capítulo, no versículo 29, Paulo vai falar sobre o trabalho dele pela igreja. Paulo vai falar sobre o trabalho e os combates no seu ministério. Ele começa no versículo de número 24, dizendo que ele se alegra. Alegro-me nos meus sofrimentos. E esses sofrimentos que Paulo está falando em prol da igreja de Cristo, em favor da igreja de Cristo. Ele fala das aflições, que é sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o caminho para Paulo é passar e sentir as aflições de Cristo. Quando ele diz que preenche o que resta nas aflições de Cristo, ou cumpre o resto das aflições de Cristo, ele não quer dizer que o sofrimento de Cristo tenha sido suficiente para salvá-lo. Nem que haja uma parcela predeterminada de sofrimento que deve ser paga por todos os crentes. Paulo poderia estar dizendo que o sofrimento é inevitável ao levar as boas novas de Cristo ao mundo. Muitos querem levar a palavra de Deus, seguir os passos de Cristo, e não querem passar por nenhum sofrimento, não quer passar por nenhuma aflição. E Paulo está deixando aqui bem claro, e nós vamos observar na palavra, de que é inevitável levar as boas novas de Cristo ao mundo e não passar por sofrimentos, aflições, perseguições. Paulo disse que passou fome, Paulo disse que passou frio, passou tantas coisas em prol, para poder pregar as boas novas, e para sentir um pouquinho das aflições de Cristo. Então o apóstolo, ele menciona as aflições de Cristo porque todos os cristãos estão relacionados a ele. Quando sofremos, Cristo sofre conosco, mas esse sofrimento pode ser suportado alegremente, porque ele transforma vidas e leva as pessoas ao reino de Deus. Então, o objetivo é que nós devemos alcançar almas e vidas e levar essa pessoa ao reino de Deus, ensinando sobre Jesus Cristo. Esse sofrimento ele é possível ser suportado em alegria, quando ele diz: agora me alegro. Como pode se alegrar, se regozijar no momento de aflições? Paulo, quando escreveu essa carta, as outras cartas, nós vamos ver que algumas cartas Paulo estava preso, não estava solto, era preso, prisioneiro do Senhor. Mas vamos ver que ele suportou esse sofrimento, porque a intenção dele, o objetivo dele era falar, era pregar a Cristo Jesus, era ensinar. No versículo 25 ele diz: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que me foi dada por Deus, para apresentar a vocês de modo pleno a sua palavra. Então, ele se tornou ministro do Evangelho, foi chamado por Deus, foi realmente concedido a sabedoria, a revelação do alto, foi para que realmente as pessoas viessem de um modo pleno, ele viesse apresentar
a palavra de Deus, pregar o evangelho de Cristo Jesus. Foi dado por Deus. No versículo 26 ele diz: o ministério, ou melhor, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou a seus santos. O 27, a este Deus quis fazer conhecida a glória, a riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, nós trazendo isso para o contexto histórico e, cultural daquela época, nós vamos observar que os falsos mestres na igreja de Colossos acreditavam, que a perfeição espiritual era um plano secreto e escondido que apenas algumas pessoas privilegiadas poderiam descobrir. Seu plano secreto deveria ser exclusivo. Mas Paulo disse que estava proclamando a palavra de Deus em sua plenitude, não apenas a uma parte do plano, não só uma parte. Ele disse que estava falando ali plenamente. Ele também chamou o plano de Deus de um mistério, oculto dos séculos e das gerações. Não no sentido de que apenas alguns os entenderia, mas porque estava escondido até que Cristo viesse. Por meio de Cristo, esse mistério foi revelado a todos. O plano secreto de Deus pode ser resumido pela seguinte frase: Cristo vive em você. Deus planejou ter seu Filho, Jesus Cristo, vivendo nos corações de todos aqueles que creem nele, até os gentios, como os colossenses. Você conhece a Cristo? Ele não está escondido, basta que você queira ir a ele. O plano de Deus, o que estava ali escondido, o que estava oculto, ainda não tinha sido revelado, mas tinha dado sinais, de que algo grandioso, de que o Filho de Deus, ele seria e é o Salvador. Nós vamos observar que não estava, a palavra de Deus, ela não está restrita, ela não está ali, somente, vai ser revelada somente para aqueles que o Senhor queira revelar, somente que o Senhor ache que deve, de maneira nenhuma. O plano de Deus, o Espírito Santo, ele habita, na vida de todos, seja do pobre, seja do rico, seja do servo, seja do homem, seja da mulher, seja do jovem, não importa. O mesmo Espírito, ele revela a todos aqueles que se achegarem ao Senhor. Nosso Deus, ele é o Deus de todos. Jesus, ele morreu por todos. E muitas das vezes a pessoa observa que acha que Deus só vai usar, pessoas de determinada área, determinada classe, determinada idade. Deus usa quem ele quer, ele usa até as crianças. Ele usa os jovens, os adultos, os mais experientes. E isso nós podemos ver quando nós ouvimos alguém falar de Jesus. Quando nós olhamos, os discípulos, uns que eram pescadores, outros cobradores de impostos, outros que estavam, que tinham cometido pecados, outro de uma classe social mais elevada, outra baixa. Não importava, homem, mulher, o Senhor usou poderosamente. E o Senhor também, ele quer te usar. Ele quer ser conhecido de todos. Precisamos entender, que o Senhor, ele quer realmente, ele não está escondido, como os colossenses muitos achavam que era só para alguns. Ele não está escondido, ele quer, que você vá até ele. Então entregue a tua vida ao Senhor, entregue teu caminho ao Senhor, aceite ele como seu único e suficiente Salvador da tua alma, e tenha certeza de uma coisa: ele já está se revelando a você através dessa palavra, através dessa mensagem que você está ouvindo nesse dia. Através desse devocional, o Senhor já está falando contigo. E quando o Senhor, ele fala, a voz dele é inconfundível.
Quando vivemos uma experiência com o Senhor, não tem como a gente comparar a algo natural. A gente vê que é algo tremendo, é algo grandioso, é um mistério. Nós vamos observar que Paulo, lá no versículo 28 e 29, ele diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a força dele, que atua poderosamente em mim. Então a palavra perfeito significa maduro ou completo, e não sem defeito. Paulo queria ver cada crente amadurecer espiritualmente. Como Paulo, nós devemos trabalhar com dedicação de um atleta, mas não devemos confiar apenas em nossos próprios esforços. Temos o poder do Espírito de Deus operando em nós. Podemos aprender e crescer diariamente, motivados pelo amor e não por medo ou orgulho, sabendo que Deus nos dá força para nos tornarmos maduros. Então, nós precisamos entender, que nós devemos, que o Senhor, Paulo, da mesma forma que Paulo ali, ele queria que os crentes viessem a amadurecer espiritualmente, e através da advertência, através do ensino, através da palavra que era ministrada, Paulo ele tinha o intuito de que aqueles irmãos viessem compreender, que nós devemos realmente não confiar nos nossos próprios esforços, na nossa inteligência, no nosso conhecimento que estamos adquirindo, mas temos que entender que o Espírito de Deus, ele opera em nós. É Ele que nos usa, é Ele que nos capacita. Muitas pessoas se sentem tão inferior, aos outros. Não estou dizendo que devemos ser orgulhosos, se sentir maior do que os outros de maneira nenhuma, mas se coloca numa posição de uma pessoa tão, chega a ponto de ser deprimida, de estar sendo oprimida, de estar sendo ali forçado, porque muitas das vezes Deus quer usar e quer revelar a sua palavra. A pessoa às vezes se sente que aí se trava de uma maneira que não fala, se intimida muitas das vezes com os olhares, se intimida com alguém, de repente na sua própria igreja, no seu ambiente de trabalho. Nós devemos aprender, e que podemos aprender e crescer diariamente, motivados pelo amor e não por medo ou orgulho. Então esse contato, que nós temos com a palavra de Deus, os devocionais, com a leitura, com a oração, sabemos que Deus realmente é Ele que nos fortalece. E à medida que nós nos aproximamos mais e mais do Senhor, nos tornamos pessoas maduras, nos tornamos pessoas, deixamos de ser meninos e crescemos espiritualmente. E já não vamos ter mais as atitudes, de menino, de uma pessoa inexperiente, uma pessoa que está iniciando. Então, o contato com a palavra, ela vai nos fazer isso, vai nos fortalecer, e com isso nós vamos amadurecer a cada dia. A mensagem de Cristo é para todos. Por essa razão, em todos os lugares por onde Paulo e Timóteo passaram, levaram as boas novas de todos que ouviram, a todos que ouviram. Então, todo lugar que Paulo e Timóteo eles passaram, eles pregavam a palavra. E uma apresentação efetiva das mensagens de Paulo inclui a advertência e o ensino. Paulo advertia ali e depois ele ensinava. A advertência é que sem Cristo as pessoas estão condenadas à separação eterna de Deus. Essa é uma advertência. A pessoa que está longe, que estão condenadas, são aquelas que estão sem Cristo. Aquelas que não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, o ensino é que a salvação está disponível a todos pela fé em Cristo. À medida que Cristo trabalha em você, fale aos outros a respeito dele, divertindo, ensinando-os com amor.
Fica uma pergunta: qual dos seus conhecimentos precisam ouvir? Ou melhor, qual dos seus conhecidos precisam ouvir essa mensagem? Paulo ele diz que nós proclamamos, advertindo e ensinando, cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Então, se você está sendo advertido, se você está sendo ensinado, não se coloque, não se porte como alguém triste, cabisbaixo. Não, tenha certeza que a advertência e o ensino ele nos posiciona no centro da vontade de Deus. Nós ficamos na posição de ser apresentado diante de Cristo. Para isso eu me esforço, diz Paulo, lutando conforme a força dele que atua poderosamente em mim. Então, onde o Espírito Santo de Deus, ele está em nossas vidas. Nós vamos lutar conforme a força do Senhor, que poderosamente vai habitar em nós, que poderosamente vai atuar através das nossas vidas. Então, que nesse dia, o Espírito Santo de Deus, ele possa atuar na tua vida, poderosamente, a ponto de você abrir a tua boca, seja para advertir, seja para ensinar, mas que você venha pregar essas boas novas da salvação. Você possa, como Paulo, se alegrar nos sofrimentos, no sofrimento que esteja passando. Somente você, homem de Deus, mulher de Deus, você que começou nessa caminhada, você que assumiu responsabilidades, que tem responsabilidades até ministeriais, que você possa também se portar como Paulo, sentir essas aflições de Cristo e se alegrar. Alegro-me nos meus sofrimentos. Então, que nesse dia você possa se esforçar, lutar, e com isso a força de Deus poderosa, ele vai estar realmente em você, que é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, que nesse dia você fique com essa palavra. O Espírito Santo de Deus fale mais e mais em teu coração.